Pessoa querida, pare um instante agora. Não porque eu pedi, mas porque o seu espírito já vinha tentando te puxar para um lugar de silêncio há dias, como quem procura ar para respirar. Respira fundo comigo, devagar, como se você estivesse tirando o peso do peito com as duas mãos. Essa palavra que chegou até você neste exato momento não veio por acaso, não veio por algoritmo, não veio por coincidência. Você foi conduzido até aqui por uma rota invisível, e eu sei que uma parte de você sente isso com clareza, mesmo que a cabeça tente duvidar. Você não está lendo isso por curiosidade. Você está aqui porque algo lá em cima se moveu e o céu encontrou um jeito de encostar a mão no seu destino. Eu vou te dizer com toda a firmeza e com toda a ternura. Houve um julgamento no céu sobre o seu caminho. Um julgamento sério, profundo, desses que não se fazem por brincadeira. E antes que você pense em culpa, antes que você pense em punição, escuta. Não é um julgamento para te humilhar. É um julgamento para decidir de uma vez se o que tentaram amarrar na sua vida vai continuar te segurando ou se vai ser cortado agora. A diferença é que desta vez você não está sozinho nesse tribunal. O arcanjo Miguel se levantou por você. Ele não se levantou por uma história perfeita. Ele se levantou pelo que ninguém viu. Ele se levantou pela sua luta escondida, pela sua fé tremendo, pelo seu coração que apanhou e, ainda assim, não se tornou igual ao mal que te feriu. Nesse instante, enquanto você lê, o mundo espiritual está mais perto do que você imagina. E eu sei que isso pode soar grande demais, mas deixa eu te mostrar de um jeito que seu coração entenda. Imagina um salão de luz, que não é luz comum. Imagina um silêncio tão forte que até pensamento vira sussurro. Imagina livros antigos, não de papel comum, mas de memória eterna, sendo abertos como se fossem a sua história inteira exposta. O registro da sua alma foi colocado sobre uma mesa que não treme, e ali, diante do trono, o que era confuso na terra ficou claro no céu. E o arcanjo Miguel, aquele que guarda o povo de Deus, não apareceu com raiva, apareceu com autoridade e compaixão. Ele não veio para acusar você. Ele veio para defender. Você precisa entender isso. Existem coisas que tentaram construir contra você sem que você percebesse. Pequenas mentiras repetidas por anos, pequenas culpas que você carregou como se fossem suas, pequenos rótulos que colaram em você, pequenas portas que você deixou abertas por cansaço. E sim, existiram também ataques que não foram só emocionais, nem só humanos. Existiram palavras ditas na sombra. Existiram intenções colocadas contra o seu nome. Existiu gente sorrindo na frente e plantando espinho por trás. Você sentiu o efeito disso como peso, como confusão, como atraso, como cansaço que não passa, como a sensação de estar sempre tentando e nunca chegando. E você pode ter pensado que era azar, que era fase, que era só a vida. Mas no céu, isso foi chamado pelo nome certo: acusação. E aqui está a revelação que muda o rumo. Houve uma mulher que pronunciou o seu nome em segredo. Uma mulher que talvez nem pareça importante, que talvez passe despercebida no mundo, mas que em algum lugar escondido, com palavras que não eram de bênção, tentou ligar o seu destino a um acordo errado. Não é que ela tenha poder maior do que Deus. Não tem. Mas ela tentou abrir uma brecha. Ela tentou usar algo seu, uma lembrança, uma peça, um símbolo, uma intenção, como se colocasse numa chama que acusa em vez de iluminar. E você nem soube. Você não estava lá para se defender. Você não ouviu. Você não viu. Só sentiu as consequências. Deus ouviu. O arcanjo Miguel viu. E é por isso que você está aqui agora. Porque o que foi dito na escuridão está sendo puxado para a luz. Coisas secretas estão sendo obrigadas a aparecer. E deixa eu te dizer uma frase que seu coração precisa guardar. O céu não está te expondo para te envergonhar. O céu está expondo o que te prendia para te libertar. O alvo não é você. O alvo é o laço. Há poucas horas no mundo espiritual, o seu nome quase foi riscado do livro do favor. E eu sei que isso assusta, eu sei que essa imagem dá um frio no estômago, mas escuta o resto, quase. Quase porque algo incrível aconteceu. Algo que ninguém esperava. Não foi um argumento bonito.
Não foi uma performance. Foi você. Foi o jeito como você continuou amando mesmo com o coração ferido. Foi o jeito como você não se transformou na mesma frieza de quem te traiu. Foi o jeito como, mesmo com raiva e dor, você não virou pedra por dentro. Isso que parece pequeno na terra, no céu pesa como ouro. Um único ato de bondade sem interesse. Uma vez em que você ajudou alguém sem pedir nada. Um dia em que você deu mesmo tendo pouco. Um perdão que você ofereceu mesmo sem receber desculpa. No tribunal do céu isso virou prova. E essa prova mudou o clima. Eu vou te dizer como acontece. Quando a acusação chega, ela tenta mostrar tudo o que você fez de errado, tudo o que você pensou de errado, tudo o que você deixou de fazer. Ela tenta te reduzir ao seu pior dia. Ela tenta te convencer de que você não merece, de que você não é suficiente, de que você perdeu a vez. E por muito tempo você aceitou essas mentiras como se fossem verdades. Você repetiu por dentro frases que nunca deveriam ter virado sua casa. Eu não sou bom o bastante, ninguém fica comigo. Eu sempre perco, a vida é pequena, isso é tudo que eu tenho. Só que o céu tem outra régua. O céu olha o coração. O céu pesa a luta. O céu vê a intenção. E o céu viu você de madrugada, quando ninguém te aplaudia, quando ninguém te via, quando você estava sozinho com Deus e com suas lágrimas. Naquela mesma noite em que você achou que estava dormindo, o arcanjo Miguel esteve perto. Não como uma lenda distante, mas como guarda de verdade. Ele viu você virar o rosto no travesseiro para esconder o choro. Ele viu você engolir a dor para não preocupar ninguém. Ele viu você segurar no peito alguém que já não merecia aquele lugar há muito tempo. Ele viu a sua mistura de força e fragilidade, esperança e medo, fé e cansaço. E naquele segundo exato, como se um relógio invisível mudasse de direção, algo foi alterado no alto. É por isso que essa palavra chegou agora. Ela nasceu desse momento sagrado em que o céu decidiu te dar mais uma chance de atravessar. E eu preciso que você entenda a gravidade do agora. Há uma janela curta. Existe um tempo em que o céu abre uma porta e pede resposta. Não uma resposta emocional só. Não uma resposta de arrepio que passa. Uma resposta de atitude. Porque a vida muda quando o coração concorda e os passos obedecem. E eu vou te pedir uma coisa simples, só para selar que você não está aqui por acaso. Se algo dentro de você sentiu um "é comigo", não guarda isso só para você. Mostra um sinal pequeno de concordância. Pode ser um "valeu demais", pode ser um comentário curto dizendo "eu recebo", pode ser só a decisão dentro do peito, mas faz esse gesto como quem diz ao céu: eu estou presente, eu não vou desviar o olhar agora. Esse gesto não compra Deus, mas alinha você com o momento. O julgamento foi pesado. Durante anos, forças ruins juntaram provas contra você. Cada vez que você se diminuiu, virou munição. Cada vez que você aceitou migalha, virou argumento. Cada vez que você voltou para o que te quebrou, virou cadeia. E eu não estou falando para te condenar. Eu estou falando para te libertar. Porque o céu não quer te ver repetindo o mesmo ciclo. E é por isso que, quando o julgamento ficou suspenso, isso abriu dois caminhos diante de você. Dois caminhos reais, não poéticos. Um caminho volta para o que você já conhece. Confusão, gente dupla, amor falso, promessas vazias, contas apertadas, coração dormente, ansiedade que come seu sono, culpa que te persegue, aquela sensação de estar vivendo abaixo do que você nasceu para viver. O outro caminho é estreito, e muita gente não enxerga com olhos comuns, mas ele é cheio de fogo e luz. É o caminho do propósito, da clareza, do corte definitivo, da restauração. E aqui está a cena que seu espírito precisa ver. O arcanjo Miguel está na entrada desse segundo caminho. Ele segura a espada em uma mão e um rolo sagrado na outra. E nesse rolo está escrito o seu nome. Não como um rótulo de passado, mas como marca de destino. A espada não brilha para ferir você. Ela brilha para cortar o acordo errado que tentaram fazer contra o seu futuro. Só que isso não acontece se você ficar parado. Isso não acontece se você tratar esse momento como mais uma leitura. Isso acontece quando você escolhe,
quando você anda, quando você rompe com as mentiras internas que te mantiveram pequeno por tempo demais. Deus está dizendo, com amor firme, chega de aceitar mentira como verdade. Chega de carregar culpa que não é sua. Chega de pedir prova para acreditar e depois ignorar as provas que já recebeu. Chega de viver como se fosse o último da fila. Você não é invisível. Você não é um erro. Você não é um atraso sem propósito. O céu viu você suportando coisas que teriam derrubado muita gente. E o que você chama de fraqueza, às vezes era só exaustão de quem carregou o peso demais sozinho. Deus não te chama para performance. Deus te chama para a verdade. E a verdade é, você foi guardado até aqui porque ainda existe coisa grande para você cumprir. Agora, presta atenção no que vem, porque isso é uma peça central da revelação. Uma pessoa específica na sua vida vai ser mostrada como realmente é. Você vai perceber que ela finge ajudar, mas fala mal de você para outros. Você vai notar que ela gosta de estar perto quando você está fraco, mas se incomoda quando você se fortalece. Você vai sentir no corpo, no peito, na mente, tem algo errado. E o arcanjo Miguel vai permitir que essa pessoa dê um passo errado grande, tão grande, que as palavras dela voltem contra ela mesma. Você vai ver uma virada rápida. Onde te acusavam, agora você será defendido. Onde te diminuíam, agora a verdade vai te levantar. Só que o céu deixa claro, não procure vingança. Não é o seu trabalho. Toda vez que você tenta resolver guerra espiritual com briga humana, discussão, explicação demais, pedido de entendimento para quem não quer entender, você atrasa a sua própria bênção. Você não precisa se justificar para quem já decidiu te interpretar errado. Você precisa se alinhar ao céu e seguir. Em poucos dias, vai chegar uma prova que vem de Deus, mas de um jeito que você não espera. Pode ser alguém falando seu nome sem você imaginar. Pode ser um contato antigo voltando. Pode ser uma mensagem de quem sumiu. Pode ser uma oportunidade que aparece do nada. Só que aqui existe um teste escondido. Nem todo retorno é restauração. Às vezes é apenas repetição tentando voltar com roupa nova. Alguns voltam para ver se você aprendeu a fechar portas que Deus já fechou. Alguns voltam para medir se você ainda tem saudade do que te quebrava. Alguns voltam para testar se você troca paz por nostalgia. E o arcanjo Miguel está te dando olhos espirituais mais fortes do que nunca. Você vai sentir quem é de verdade. Não importa o sorriso bonito. Você vai perceber quando uma mensagem tem mentira dentro. Você vai perceber quando a conversa te traz paz no peito ou bagunça na cabeça. E essa é uma regra simples para guardar. O verdadeiro te estabiliza, o falso te confunde. Essa palavra não é qualquer palavra. Ela é uma parada de Deus que acontece uma vez só, dessas que separam o antes e o depois. Você estava parado porque estava bem na frente desse instante, esperando o céu falar. Agora falou. E o céu diz com firmeza, essa chance não volta do mesmo jeito. A vida até dá voltas, mas certos portais só abrem quando o espírito está pronto. E você está pronto agora, não porque tudo está perfeito, mas porque você amadureceu na dor. Você aprendeu o que precisava aprender. Algumas pessoas tiveram que sair da sua vida de propósito. Se ficassem, atrapalhariam o que Deus preparou para você agora. A traição delas foi proteção disfarçada. Deus não deixou elas verem quem você ia virar, porque iam querer mandar, iam querer controlar, iam querer te manter pequeno, para se sentirem grandes. Mas agora você está pronto para andar sem pedir permissão para quem não tem autoridade sobre o seu destino. Só que o tempo está curto. Existe uma escolha espiritual que se fecha, e eu quero que você ouça isso sem medo, mas com seriedade. Em 3 dias algo se define dentro de você. Em 3 dias, uma porta de decisão se estreita. Não é que Deus pare de te amar depois disso, mas é que o impulso do céu pede resposta agora. Por isso, a instrução é simples e direta. Fala bem alto, com a sua voz, como quem assina um documento no mundo espiritual. Eu recebo o favor que vem do céu. Eu cancelo toda palavra ruim falada contra mim. Eu caminho na verdade que Deus escreveu para minha vida. Fala isso 3 vezes. Não como superstição, mas como alinhamento.
Porque você passou tempo demais alinhando a boca com o medo. Agora alinha a boca com a promessa. E quando você fizer isso, algo começa a se mover na direção da sua casa, da sua vida, do seu caminho. Pode ser um pacote, uma carta, uma porta de dinheiro que se abre. Uma verdade que alguém jurou guardar, mas vai soltar, porque os anjos apertam o coração dessa pessoa. Você vai receber uma chave. Talvez não seja de metal. Pode vir como mensagem, como sonho forte, como uma luz que acende dentro de você de repente, como uma ideia clara que entra no seu peito e não sai mais. Mas essa chave abre o que estava trancado. Esse julgamento queria te calar, te tirar do jogo, te deixar sentado na beira da vida, assistindo os outros viverem. Mas agora você sobe de nível. E eu digo nível porque é isso que acontece quando o céu te reposiciona. As mesmas coisas ao redor ficam diferentes porque você mudou por dentro. Uma mudança de lugar também pode acontecer. Um novo endereço, uma nova cidade, talvez até um novo país, começa a ser sussurrado na sua alma. Você ainda não tem tudo claro, mas quando Deus mexe no destino, muitas vezes mexe também no mapa. Não tenha medo se você sentir vontade de mudar de casa, de trabalho, de círculo de gente. Às vezes você chama de inquietação, mas é direção. Às vezes você chama de ansiedade, mas é deslocamento do céu te empurrando para longe do que te prende. Você não precisa correr, mas você precisa parar de resistir ao que Deus está construindo. E tem mais. Existe alguém te olhando de longe com admiração verdadeira. Essa pessoa ficou quieta por medo ou por pressão de outros, mas agora está acordando espiritualmente. Sonha com você, ouve seu nome quando ora, sente uma paz estranha quando pensa em você. E ela traz um presente que encaixa perfeito no que Deus te chamou para fazer. Não necessariamente um presente de objeto. Às vezes é uma conexão, uma oportunidade, uma parceria, um apoio que você achou que nunca ia ter. Você não vai caminhar sozinho para sempre. Mas primeiro, você precisa ficar inteiro para não aceitar carinho falso de novo, porque o céu está avisando, existe falsificação rodando perto. E a falsificação sempre vem com pressa, sempre vem com culpa, sempre vem com confusão, sempre vem pedindo que você se diminua para caber. O verdadeiro traz paz no peito. O falso traz bagunça na cabeça. Em no máximo 2 semanas a máscara de alguém vai cair inteira. E eu sei que isso pode doer, vai chocar, vai libertar. Você vai perceber que aquilo que te prendia não era amor, era hábito. Não era cuidado, era controle. Não era amizade, era interesse. E quando isso aparecer, o céu pede. Não briga, não explica, não tenta convencer. Só sai de fininho com paz. Porque o que vem depois é santo demais para ser sujo com falsidade. Essa liberdade é o motivo dessa palavra ter corrido até você. Por isso o arcanjo Miguel chorou lágrimas de luz, não por tristeza, mas porque ele sabe o peso do que está prestes a quebrar no mundo espiritual. O julgamento foi real e teve peso, mas o amor de Deus mudou o final. Você não foi condenado. Você foi chamado. Chamado para a missão, chamado para crescer, chamado para a clareza, chamado para a paz, chamado para amor de verdade, chamado para a restauração e guarda dos anjos. Isso não é só palavra bonita. É barulho de corrente quebrando. É porta destrancando. É atraso saindo do caminho. É uma mão invisível empurrando você para frente quando você achava que não tinha mais força. E agora eu preciso entrar na segunda revelação. Aqui explica por que você sentiu tanta coisa estranha ultimamente. Seu espírito ficou inquieto à noite porque sentiu o que os olhos ainda não viam. Deus diz que sua alma reconheceu primeiro. Aquela mulher quieta e coberta de sombra não era qualquer uma. Ela era uma mensageira de destino, uma testemunha que aparece quando o destino chega numa curva final. Não é demônio, não é um anjo comum. É como se fosse uma peça de engrenagem que só se movimenta em momentos raros. O trabalho dela é entregar e sumir. E o que ela deixou não é coisa que se pega com a mão. É coisa que se recebe no coração. É ativação que abre no espírito. Por isso, desde cedo, você sente peso sem motivo. Pensamentos chegam sem ser chamados. Um frio na espinha aparece
Quando você passa por certos lugares, você olha para um canto da casa e sente como se ali tivesse uma história. Você sonha com cenas que parecem mais reais do que a vida. Você ouve seu nome no meio do silêncio. Você vê luz piscando e pensa que é energia, mas seu corpo entende outra coisa. Não é bagunça, é conversa do céu. O véu está fino. E quando o véu fica fino, a vida comum começa a revelar sinais que sempre estiveram ali, só que agora você consegue perceber. Deus diz, ela não só deixou, ela ligou um gatilho. E esse gatilho está funcionando agora. Os anjos estão atentos. As asas do arcanjo Miguel ainda estão abertas porque o que foi deixado pode te levar para o alto ou te prender. Depende da sua resposta. E eu vou dizer com clareza, isso não é crendice, é direção espiritual. O que você fizer com isso abre uma porta ou fecha outra. Por isso Miguel pede, responda com oração, não com medo. Lembra da última vez que você sentiu presença invisível, um sussurro no ouvido sem ninguém perto, uma sombra que correu rápido demais, um sonho com uma mulher te entregando uma chave sem falar nada. Tudo foi treino para hoje. A chave não era de ferro, era promessa. E essa promessa carrega um segredo do seu próximo passo, da sua identidade verdadeira e de alguém que ainda não chegou, mas vai mudar tudo. Tem um nome escondido aí dentro, e quando você ouvir esse nome, sua alma vai tremer de confirmação. Você vai saber sem precisar que alguém explique. Você vai sentir como se o peito dissesse, finalmente. E eu não estou falando de fantasia. Eu estou falando de alinhamento. Às vezes a vida inteira parece desalinhada, porque você ainda não encontrou o nome do que Deus colocou em você. Quando esse nome chega, muita coisa começa a fazer sentido. O arcanjo Miguel avisa, não brinque com isso. O mal tentou impedir a entrega. Forças ruins tentaram cegar o caminho dessa mensageira. Tentaram confundir, tentaram atrasar, mas o tempo de Deus ganhou. Ela chegou, deixou, foi embora. Agora é com você. E com isso vem uma semana de teste. Conversa estranha vai rolar, gente do passado vai tentar voltar. Alguém perto vai mostrar a cara de verdade e vai te deixar de boca aberta. Você vai perceber um comportamento que não encaixa. Você vai notar um silêncio suspeito. Você vai receber uma mensagem com um tom que não combina. E aí você vai lembrar desta palavra, porque tudo começou com a visita dela. Ela ligou uma corrente de exposição. Segredo saindo. Relógio do céu girando, e o que ela deixou não parou. Está só começando. Deus fala que algo vivo já está soltando sinal no ar ao seu redor, chamando gente certa, visão, mensagem e proteção. Seu ambiente mudou de nível. E eu vou te dizer de um jeito simples. Você pode se sentir só, mas você está cercado. O arcanjo Miguel colocou 3 anjos de guarda em volta da sua rotina. Um na porta, um perto de onde você dorme, um que te segue o dia todo. Você vai perceber isso em detalhes pequenos, uma situação que daria errado e, de repente, muda. Uma conversa que seria confusa e, de repente, é interrompida. Um livramento que parece sorte, mas foi guarda. Um atraso que parecia irritante e depois você entende que te protegeu. É assim que o céu trabalha quando decide te proteger de verdade. Prepare os olhos para ver luz no canto. Prepare o coração para sonhos que ensinam. Prepare a boca para orações que saem com força nova. Prepare a mente para perceber quando um inimigo antigo se entrega sozinho, sem você precisar provar nada. E, principalmente, prepare o coração para o que você nem imagina. Porque quando Deus decide acelerar, Ele não pede desculpas para o improvável. Ele simplesmente move. Se essa palavra está mexendo com você, eu vou te pedir um selo simples que não é só engajamento, é concordância espiritual. Escreva nos comentários com calma e com fé. A luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa frase coloca uma marca no seu dia, como se você dissesse ao céu e ao mundo invisível: eu não vou negociar com o medo. Eu escolho luz. Eu escolho verdade. E quando você escreve isso, você também ajuda essa mensagem a alcançar alguém que está quase desistindo, alguém que está cansado, alguém que está no limite.
Às vezes a sua frase vira resposta para outro coração. Agora escuta o que Miguel diz sobre o destravar, porque isso é importante. Você vai entender o que aquela mulher deixou quando a hora chegar. Vai destravar num dia que ainda não veio. Vai ter carta, vai ter mulher chorando, vai ter número repetindo como 333 ou 111. Quando acontecer, lembra dessa palavra. É o sinal para você agir. Você pode perguntar, por que tanto mistério? E Deus responde, porque seu espírito cresceu. Você aguenta mistério. Você passou de oração pequena para responsabilidade grande. E responsabilidade grande vem com coisa estranha, porque sua vida deixou de ser comum e virou profecia. Há pessoas perto de você que já sentiram isso, notaram seu brilho, sua calma no meio da tempestade, seu jeito de saber coisa que ninguém ensinou. Por isso elas se afastam um pouco, não por ódio, mas por incapacidade de entender. Não fica bravo. Deus diz que elas ainda não estão prontas, mas logo vão precisar de você. E quando precisarem, o que você entendeu hoje vai ajudar a levantar elas. Você está sendo preparado para confronto de luz. E sim, tem inimigo escondido fingindo amigo. A queda dele está amarrada no que foi deixado na sua porta. Quando você vir quem é, não briga, não explica, só sai com paz. O que vem depois é santo demais para a falsidade. Aquele lugar onde ela pisou ficou marcado no espírito. O chão brilha onde ninguém vê. Anjo conhece, mal foge. Se você estiver perdido, ora ali. Senta ali. Não como ritual vazio, mas como ponto de lembrança. Deus me visitou, Deus me marcou, Deus me chama. E Deus promete de novo, para você não achar que é só emoção. Em 3 dias vem prova de que isso é real. Coisa perdida volta. Coisa quebrada funciona. Alguém que sumiu manda mensagem com um código que seu espírito pega na hora. E quando isso acontecer, você vai perceber que não é coincidência. É resposta. Miguel fala, fica ligado, sente tudo. Não ignora a vontade que vem de dentro. Se bater vontade de ligar para alguém, liga. Se bater vontade de cancelar um plano, cancela. Seu espírito está pilotando no mapa que Deus desenhou antes de você nascer. Você anda num caminho que os outros não enxergam, e a partir de hoje sua vida ganha velocidade, não porque você forçou, mas porque o céu marcou. Chegou a hora. Você não vaga mais. Você está alinhado, visto, escolhido e principalmente guardado. E eu quero fechar te lembrando do que sustenta tudo isso. Porque sem isso, você volta para o ciclo antigo. O céu não está te chamando para sentir muito e fazer pouco. Está te chamando para escolher. Para não reabrir a porta do passado quando ele bater com cara de saudade. Para não aceitar migalha quando você foi chamado para a mesa inteira. Para não negociar com mentira quando a verdade está sendo derramada diante de você. Você não é o que falaram que você era. Você é o que Deus sempre soube que você é. Anda, fala luz, escolhe verdade. Sai do que te deixa dormente. Não volta para o que te quebra. O relógio divino está correndo e o arcanjo Miguel espera a sua resposta. Agora, se você chegou até aqui é porque seu coração não quis desviar. Então eu vou te pedir a última coisa, como um selo final desta palavra. Repete mais uma vez, com firmeza, mesmo que seja em sussurro. Eu recebo o favor do céu. Eu cancelo toda mentira falada contra mim. Eu ando na verdade que Deus escreveu para mim. E descansa. Porque quando você diz sim, o céu começa a trabalhar onde você não alcança. O que era para te derrubar vai te levantar. O que era para te quebrar vai te fazer voar. Você vai ver com seus próprios olhos. E quando a prova chegar, você vai lembrar. Eu fui avisado. Eu fui visitado. Eu fui guardado. Vai em paz. Tudo já começou a mudar. Amém.